Aluno do segundo ano, estamos aqui para a nossa aula. Nós vamos continuar o nosso estudo. Nós começamos na aula passada sobre ética e moral. Então nós fizemos a primeira base desse conhecimento, que falamos sobre autonomia e heteronomia. E hoje nós vamos falar sobre senso moral e consciência moral. Eu quero trazer para você algumas reflexões. Muitas vezes tomamos conhecimento de movimentos nacionais e internacionais que lutam contra a fome. Ficamos sabendo em outros países e no Brasil, milhares de pessoas morrem na penúria e inanição. Sentimos piedade, ficamos indignados. Movidos pela solidariedade, participamos de campanhas contra a fome. Esses sentimentos e ações desencadeados exprimem o nosso senso moral, a maneira como avaliamos nossa situação e a de nossos semelhantes segundo ideias de justiça e injustiça. Quantas vezes, levados por um impulso incontrolável ou por uma emoção forte, fazemos alguma coisa que depois sentimos vergonha, remorso, culpa? Esse sentimento também exprime o nosso senso moral, isto é, a avaliação de nosso comportamento segundo ideias de certo e errado. Em muitas ocasiões, podemos dizer que ficamos contentes ou emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações manifestam honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo. Sentimos que há grandeza e dignidade nessa pessoa. Sentimos admiração por ela e desejamos imitá-la. Tais emoções e sentimentos também expressam o nosso senso moral, isto é, a maneira como avaliamos a conduta e a ação de outras pessoas, segundo ideias de como as de mérito, de grandeza da alma e de honra. Não são raras também as vezes que somos tomados pelo horror diante da violência. Chacina de seres humanos e animais, linchamentos, assassinatos brutais, estupros, genocídios e torturas. Com frequência, ficamos indignados ao saber que o inocente foi injustamente acusado, condenado, enquanto o verdadeiro culpado permanece aí impune. Sentimos cólera diante do cinismo dos mentirosos, dos que usam outras pessoas como instrumento para seu interesse e para conseguir vantagem às custas da boa-fé das pessoas. Esse sentimento também manifesta o nosso senso moral, a maneira como avaliamos as condutas alheias segundo a ideia de justiça e injustiça. Outras vezes convivemos com situação de extrema aflição, angústia. Por exemplo, uma pessoa querida com uma doença terminal está viva apenas porque em seu corpo estão ligados máquinas e aparelhos. Inconsciente, geme no sofrimento. Não seria melhor que ela descansasse em paz? Não seria preferível deixá-la morrer? Podemos desligar os aparelhos? Ou não temos o direito de desligar? Qual a ação correta? Outra situação, uma jovem descobre que está grávida. Sente que seu corpo e seu espírito ainda não estão preparados para a gravidez. Sabe que seu parceiro, mesmo que deseje apoiá-la, é tão jovem e despreparado quanto ela e que ambos não terão como responsabilizar-se plenamente pela gestação, pelo parto e pela criação do filho. Ambos estão desorientados, desesperados. Não sabem se poderão contar com o auxílio de suas famílias, se é que tem família. E se ele for apenas estudante, terá que deixar a escola para trabalhar a fim de pagar o parto e arcar com as despesas da criança. Sua vida e seu futuro mudarão para sempre. Se trabalha, sabe que perderá o emprego, porque vive numa sociedade no qual os padrões discriminam mulheres grávidas. Sobretudo as solteiras. Teme não contar com a ajuda e apoio dos amigos. Ao mesmo tempo, porém, deseja a criança. Mas teme dar-lhe a vida de miséria e ser injusta com quem não pediu para nascer. E aí? Pode-se fazer um aborto? Deve fazê-lo? Você concorda com o aborto? E se sua mãe tivesse feito um aborto? Então, um pai de família desempregado, com vários filhos pequenos e esposa doente, recebe uma oferta de emprego que exige que seja honesto e cometa irregularidades que beneficiem seu patrão. Sabe que o trabalho lhe permitirá sustentar os filhos e pagar o tratamento da esposa. E aí? Ele deve aceitar o emprego? Ou ele deve recusá-lo e ver os filhos com fome e a mulher morrendo?
Uma mulher viu uma criança maltrapilha e esfomeada pegar frutas e pães numa mercearia. Sabe que o dono da mercearia está passando dificuldade e que o furto fará diferença para ele. Mas também vê a miséria e a fome da criança. E aí? Deve denunciar a criança? Julgando que com isso a criança não se tornará um adulto ladrão. E o proprietário da mercearia não terá prejuízo. Ou deverá ficar em silêncio, pois a criança corre risco de receber punição excessiva e ser levada pela polícia, e ser jogada novamente às ruas e agora revoltada de furto, começar a cometer homicídios. E aí, o que fazer? Pois bem, eu poderia citar vários outros casos, criança vendendo droga em frente à escola, um monte de outras situações. E aí eu digo para você, todas essas situações destacam aqui a nossa consciência moral, que são situações como essa que surgem a todo momento em nossa vida, nossas dúvidas quanto à decisão certo ou errado, põem à prova a nossa consciência moral, pois exigem que, sem sermos obrigados por outra pessoa, temos que fazer alguma coisa. Mas qual é a atitude certa a tomar? Em outras palavras, a consciência moral, ela não se limita aos nossos sentimentos morais, mas se refere à avaliação da conduta que nos levam a tomar decisões por nós mesmos, a agir em conformidade com elas e a responder por elas perante a sociedade. E aqui, esse é o ponto-chave da reflexão entre a consciência moral e o senso moral. E a consciência moral e o senso moral, eles estão embasados em dois outros conceitos muito importantes para essa percepção da realidade, que é o juízo de fato e o juízo de valor. Antes de eu apresentar o conceito geral, eu preciso apresentar para você o conceito de juízo de fato e juízo de valor. O juízo de fato, se eu digo que isto é um lápis, muito bem, isso de fato é um lápis, então isso é um juízo de fato. É indubitável, não há dúvida de que eu estou falando corretamente e a verdade. Esta é uma flor de girassol. Eu não tenho dúvidas disso. É uma flor de girassol. É fato indubitável. Portanto, isso é um juízo de fato. Mas se eu digo, este lápis é feio, você concorda que esse lápis é feio? Você pode concordar, mas a minha esposa não, porque ela acha lindo esses lápis. Essa flor, você pode falar, eu detesto, que horrível. Eu discordo, eu acho lindas essas flores, eu amo flores, eu acho super legal. Eu adoro, acho o máximo o cheiro dela. A beleza. Porque isso é um juízo de valor, é uma opinião. O juízo de fato é a coisa como ela é. E o juízo de valor é o que eu acho da coisa. O que eu acho que ela é. E aí entra um fato muito interessante. Quando eu digo está chovendo, se está chovendo mesmo, isso é um fato. Mas se eu digo que a chuva é bonita, já é um juízo de valor, porque nem todo mundo acha a chuva bonita. E aqui, resumindo, nós temos a seguinte concepção. O senso moral é a consciência do certo e do errado. Necessariamente, às vezes ela pode ser tardia, ela pode ser tarde demais, eu não fiz nada. Então é uma consciência meio que atrasada. Já a consciência moral, ela é uma consciência imediata, no momento do certo e do errado. E claro, seguido de uma atitude. Se eu vi um menino pegando algo escondido, no momento, eu tenho uma atitude. Por exemplo, se eu tenho uma situação em que eu estou ali numa zona de risco entre fazer o certo e o errado, eu vou matar a aula. E eu disse, cara, não vou matar a aula, não vou fazer isso. Não é o certo, eu não vou colocar minha vida, meu trabalho. Então, neste caso, eu tomei uma atitude. Eu tive uma consciência, eu optei pelo certo e pronto, eu fui consciente. Tá? Então eu tive uma consciência do que é certo e do que é errado no momento seguido da atitude. E o senso moral,
Eu pensei no certo e no errado. Mas, necessariamente, eu nem sempre tomei uma atitude na hora certa. O juízo de fato é o que a coisa é, e o juízo de valor é como eu acho que a coisa é. Então você vai responder a atividade, você vai ler o texto direitinho, você vai ler o nosso conteúdo, pesquisar um pouco mais e responder lá a atividade. Continue estudando, se cuide porque a pandemia não acabou, que Deus nos proteja e escolha sempre o lado certo, escolha a atitude certa. Faça o que é certo aos seus olhos e não esqueça, faça o que é melhor para todos. É o melhor a ser feito. Grande abraço.